contar com seu voto para eleger o imperador que lhe fosse favorável. Assim foi arranjado que Lutero comparecesse perante Caetano, um legado papal dominicano e seguidor de Tomás Aquino, que durante 3 dias apenas tentou arrancar de Lutero a confissão, ao que não obteve sucesso, e tentou convencer Frederico a enviá-lo a Roma ou expulsá-lo da Saxônia. Perante tal situação, Lutero sentiu que poderia ser sequestrado para Roma e tratou de voltar para Wittenberg. Depois apareceu uma outra ocasião em que deveria lutar pela causa do Evangelho, quando novamente arriscou-se, saindo da jurisdição de Frederico III e indo cooperar com Andreas Karlstadt, que dirigia-se a Leipzig para uma disputa teológica com John Eck, o que interessava muito a Lutero, pois Eck havia contestado as suas teses, e Lutero disputava com ele por meio da imprensa, afirmando que seus argumentos não encontravam fundamento bíblico e chamando-o de animal sedento de glória. E como não seria surpresa, o debate centralizou-se na disputa entre Lutero e Eck, que por certo era possuidor de vasta erudição e usou todos seus recursos de conhecimento teológico-filosófico, mas perante a firmeza da palavra de Deus mostraram-se insuficientes para derrubar Lutero. Seus pés estavam na rocha, a sua vitória vem do Senhor. Os argumentos, por mais complexos e eruditos que sejam, não foram suficientes para demover Lutero da convicção que havia obtido na verdade da Sagrada Escritura, seu fundamento e causa de sua obra, e diante disso o poder papal não intentou gastar mais palavras com tão insignificante pessoa. E da mesma forma que todos os líderes autoritários em diferentes épocas e lugares, uma vez que não mais existem argumentos suficientes, emprega-se a força, e enfim se inicia-se a voz contradizente. Assim, em junho de 1520, o Papa, usando de seu poder, emitiu uma bula que conclamava Lutero a arrepender-se de suas, entre aspas, heresias, e humilhar-se perante o poder da Igreja no prazo de 60 dias. Imagem da bula papal. Lutero queima a bula papal. Lutero está diante da manifestação de um poder que foi despertado por sua atitude ousada, mas também firmada nas razões da Sagrada Escritura. E tem em mente que muitos antes dele foram os que desafiaram esse poder e aparentemente saíram perdendo. E digo aparentemente, pois o que aos olhos humanos foi com certeza uma derrota, apresenta-se pelas evidências históricas incontestáveis como parte necessária de um esforço conjunto de vidas que se dedicaram até o fim por uma verdade que estava cativa e que pôde finalmente encontrar sua liberdade por meio do sacrifício de vidas daqueles que por ela lutaram. O sangue de cada mártir, desde Estevão, que ousou contrariar o Sinédrio, dos irmãos que rejeitaram o poder romano e os reformadores que não se curvavam ao Papa, não foi Lutero que fez a reforma, mas com certeza, quando ele teve a coragem de ficar do lado certo, passou a ser participante dessa lista de heróis que com seu sangue ajudaram a escrever essa história do cristianismo, liberto da tirania dos homens gananciosos. Lembrem-se, Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito por mim e por você. O tempo passava e o Papa não observava em Lutero a atitude esperada. O pequeno monge não tomou consciência de sua insignificância perante o poder que dele exigia sua total submissão. Como ousa? Certamente essa é a surpresa dos grandes da terra perante a audaciosa ação daqueles que estão inspirados pelo Santo Espírito de Deus e que, movidos por essa força, realizam as maiores proezas, desprezando o risco e a humilhação, pois Cristo, nosso Senhor,
venceu o mundo e consumou a sua obra, e nós, em suas pisadas, também venceremos. Lutero não podia mais voltar atrás, não podia negar a verdade mais clara que a luz do sol. O sol da justiça se manifestara sobre ele, e negá-lo seria um sintoma de demência. Mesmo diante das mais sinistras perspectivas, não havia mais volta. Antes morrer na certeza em Cristo do que viver na confortável dúvida. O Papa jamais poderia lhe proporcionar o que ele encontrara em Cristo. Aquela dor e as trevas que há muito atormentavam finalmente foram dissipadas por uma luz jamais emanada dos cerimoniais e dos signos tão importantes a essa instituição. E por mais que seu braço o esmague, morrerá feliz, pois sente em si a vida eterna no perdão e no amor recém-encontrado no Pai Celestial, que o perdoou e o fortalece nessa empreitada. Ao invés de recuar perante o risco da própria vida, Lutero, por certo, passou a entender que, muito mais importante que seu bem-estar como indivíduo, ele passara a fazer parte de uma ação que se propagava ao longo de um grande grupo de homens e mulheres que dedicaram sua vida a propagar a verdade de Deus e denunciar a mentira onde quer que se manifeste. E assim é que, ao longo de 1520, laborou intensamente por inflamar os corações com o mesmo propósito que já o incendiava. Do cumprimento dos planos de Deus para os seus. Assim o chamado de Lutero é que cada um se conscientize de sua posição, de sua importância e de que pode e deve fazer para com que sua ação prevaleça, e do que pode e deve fazer para com sua ação fazer prevalecer a verdade e combater a mentira com as armas que tiver disponível. Certamente esse chamado também se dirige a nós. Use seu talento. No mesmo ano também escreveu o livro denominado O Cativeiro Babilônico da Igreja, obra na qual Lutero definitivamente manifesta toda a sua repulsa ante a construção de mentiras nas quais a Igreja havia se constituído. Certamente chegou ao ponto em que toda a possibilidade de reconciliação mostrava-se perdida. E Lutero usa a situação histórica do cativeiro vivenciado pelos judeus em 586 a.C. como uma metáfora do que a verdadeira Igreja de Cristo, conforme apresentada pela Escritura, estava vivendo em relação ao que a Igreja Romana e seu Papa representavam. Esta obra denuncia o cativeiro e pretende conscientizar o povo acerca das correntes que os estão aprisionando a credos mentirosos. Por isso, nessa obra, Lutero ataca heresias tais quais os sacramentos, mostrando que a Escritura nos revela apenas a ceia e o batismo, e com relação à ceia também denuncia a mentira da transubstanciação, mesmo tendo Lutero ficado ele mesmo ligado a um conceito de ceia chamado consubstanciação, o que impedirá uma aliança entre ele e Zwingli, e mostrando todo o engano empreendido pelo sistema papal, o que se constituía em um verdadeiro cativeiro, do qual todos deveriam ser libertos, e por isso mesmo deveriam ser incentivados à reação, ser instigados a livrarem-se das correntes para enfim desfrutarem a liberdade do Evangelho de Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prosseguiu Lutero em sua luta pela liberdade e enfim termina por desestruturar totalmente toda a lógica artificial construída e imposta ao povo e que fazia da Igreja a única detentora das chaves da salvação e do povo, os miseráveis necessitados de seu beneplácito, prontos a executarem suas ordens sem a menor sombra de questionamento, para então poder alcançar, por meio de seu ministério exclusivo, algum mérito que os assegurasse um acesso a tão desejado reino celestial, no qual se veriam livres da desgraçada vida na terra. Essa consciência escravizadora, intensamente subserviente,
proporcionou à Igreja o poder total sobre as almas.